Bom dia, Gideão. Bom dia, paz do Senhor. Que a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo seja com a sua vida nessa abençoada manhã, olha, ensolarada de sexta-feira. Até aqui nos ajudou o Senhor. Esse é o seu devocional matutino. Hora de vencer, sou a pastora Patrícia Ranieri, estou aqui com você pela manhã de segunda a sexta e no anoitecer também com o devocional da Palavra de Deus. Queridos, estamos concluindo hoje a nossa abençoada série, sendo transformados pelo poder da oração. Hoje, nesta manhã, vamos concluir falando acerca de humildade. Humildade na oração é importante também para você ser transformado. Abra comigo Mateus 26, vamos fazer uma leitura do 36 até o versículo de número 46. 10 versículos, diz assim, a palavra do Senhor, nosso Deus, nesta manhã para as nossas vidas. Então Jesus foi com seus discípulos para um lugar chamado Getsêmani e lhes disse, sentem-se aqui enquanto vou ali orar. Levantando consigo Pedro e os 2 filhos de Zebedeu, começou a entristecer-se e a angustiar-se. Disse-lhes então, a minha alma está profundamente triste, numa tristeza mortal. Fiquem aqui e vigiem comigo. Mas indo um pouco mais adiante, prostrou-se com o rosto em terra e orou, meu pai, se for possível, afasta de mim esse cálice. Contudo, não seja o que eu quero, mas sim como tu queres. Depois voltou aos seus discípulos e os encontrou dormindo. Vocês não puderam vigiar comigo nem uma hora? Perguntou ele a Pedro. Vigiem e orem, versículo de número 41, para que não caiam em tentação. O espírito está pronto, mas a carne é fraca. Versículo agora de número 42. Retirou-se outra vez para orar. Meu pai, se for possível, afasta de mim esse cálice, sem que eu o beba. Faça-se a tua vontade. Versículo 43, quando voltou de novo, os encontrou dormindo, porque os seus olhos estavam pesados. Então os deixou novamente e orou pela terceira vez, dizendo as mesmas palavras. Versículo 45, depois voltou aos discípulos e lhes disse, vocês ainda dormem e descansam? Chegou a hora. Eis que o Filho do Homem está sendo entregue nas mãos de pecadores. Levantem-se e vamos. Aí vem aquele que me trai. Agora nós vamos ler Lucas 22. Lucas 22, do 39 ao 46, diz a palavra do Senhor. Como de costume, Jesus foi para o Monte das Oliveiras e os seus discípulos o seguiram. Chegando ao lugar, ele lhes disse, orem para que vocês não caiam em tentação. Ele se afastou deles a uma pequeníssima distância, ajoelhou-se e começou a orar. Pai, se queres, afasta de mim esse cálice, contudo não seja feita a minha vontade, mas a tua. Apareceu-lhe então um anjo do céu que o fortalecia. Estando angustiado, ele orou ainda mais intensamente, e o seu suor era como gotas de sangue que caíam no chão. Quando se levantou da oração e voltou aos discípulos, encontrou-os dormindo, dominados pela tristeza. Versículo 46, último, porque estão dormindo? Perguntou-lhes, levantem-se e orem para que vocês não caiam em tentação. Amém, queridos? Vamos falar então acerca da humildade na oração, nessa manhã, concluindo a nossa série abençoada, sendo transformados pelo poder da oração. Quando nós levamos as nossas necessidades diante de Deus, nós começamos a reconhecer, sabia? A nossa inabilidade, a nossa impossibilidade de conseguir o que nós precisamos pelas nossas próprias forças. É um ato de humildade quando nós confiamos plenamente em Deus
enquanto a ser o nosso provedor, e Deus, Ele quer que nós confiemos somente, totalmente e plenamente nele. Se realmente confiamos que Deus Ele proverá para nós, e se realmente confiamos totalmente nele, nós confiaremos também que Ele há de decidir, querido, aquilo que for melhor para as nossas vidas. Amém? Se pedimos por algo específico e nós não ficarmos, às vezes, até um pouco irados, né? Tem crente que fica com raiva quando Deus não faz as coisas da sua maneira. Então, se nós pedirmos algo específico e ficamos com raiva de Deus porque nós não conseguimos, nós não estamos confiando que Deus, Ele é quem está no controle de tudo e faz tudo do jeito dele. É como se pedíssemos que Ele nos desse algo, amém? A única coisa que importa é que Ele se curve. Muitas das vezes pensamos às nossas vontades, quando nós queremos, mas na verdade é que eu devo me curvar à vontade dEle. O certo é que devemos, sim, confiar, mas confiar que Ele nos dará tudo o que precisamos, amém? E não só dará tudo o que precisamos, mas também que Ele realmente trabalhará. E trabalhará assim, olha, em tudo, amados. Descansa. Trabalhará em tudo para o bem sempre daqueles que o amam. Medite em Romanos 8, 28. Enquanto então orava ele lá no jardim, como disse o texto, os dois textos que eu li com vocês, enquanto ele orava no jardim de Getsemane, o próprio Jesus, ele de alguma maneira demonstrou isso. Ele fez questão de exemplificar, de demonstrar, ao pedir ao Pai que removesse até o seu próprio sofrimento, se fosse possível. Amém? Embora ele peça isso, ele sabe. Ele pede sabendo a impossibilidade, né, do seu pedido. Tem pedido que você está pedindo e você sabe que o Senhor não vai fazer, porque tem um propósito maior. Amém? Ele sabe que ele precisa seguir em frente, ele sabe que ele precisa caminhar para um alvo, porque é um propósito maior, e ele sabe, inclusive, que ele precisa morrer. Então, ele termina a sua oração com uma linda demonstração de como fazer, né, com que as nossas vontades se submetam à vontade de Deus. Lucas 22, 42, eu li, ele diz que não seja feita a minha vontade, mas a sua. Amém? E em oração, Deus quer que nós levemos as nossas necessidades a Ele, porque ao fazer isso, nós descobrimos o que realmente nós precisamos. Em muitos momentos nós pensamos que a oração é como uma tentativa, né, de fazer com que Deus faça o que nós queremos. Se eu tiver fé o suficiente, se eu disser as palavras certas, Deus fará isso por mim. E não é assim. Mas na maior parte das vezes a oração é uma forma de mudarmos o nosso próprio coração. Quanto mais oramos, mais nos aproximamos do Deus poderoso, fazendo com que a nossa vontade, então, coincida com a vontade desse Deus Criador. Eu concluo te dizendo que enquanto você lê e medita em cada um desses versículos da palavra nessa manhã, pense sobre como é incrível servir um Deus assim, gracioso, e que graciosamente tornou os nossos pecados, tomou sobre si, lançou no abismo, lançou no mar do esquecimento, apagou, tomando todos eles para que nós pudéssemos ser salvos. Amém? Então, a oração é necessário você levar a Deus para que, em primeiro lugar, nós mesmos possamos ver as nossas necessidades, para que descubramos o que realmente nós precisamos. É só quando eu abro a minha boca, falo com Deus e oro, eu começo então a perceber, descobrir, entender tudo aquilo que eu preciso nele, tudo aquilo que precisa ser trabalhado em minha vida,
tudo aquilo que precisa ser transformado por Ele. Amém? Queridos, vou ficando por aqui. Deus te abençoe. Lembrando que hoje, a partir das 14 horas da tarde, Assembleia de Deus Ministério Belém, Jardim Independência, nós estamos em campanha, 8º dia da campanha, 8º elo, encerramento aí, campanha abençoada, quebra de maldição, na direção missionária Daniele. Eu convido você para estar conosco aqui em Taubaté. Aí no meu Facebook já está o banner, tem o endereço. Esperamos você lá a partir das 14. Deus te abençoe. Um dia de paz, boa sexta-feira e bom final de semana. Eu volto na noite com o Devocional Noturno Conversando com Deus. Bom final de semana até segunda. Tchau.